Oi, pessoal, começando mais um RoiConCast, podcast aqui da Ciclo E-Commerce para ajudar você, gestor de e-commerce, a vender mais. E hoje minha convidada é a Camila Pereira. A Camila aí é especialista em marketing e-commerce. Já tive o prazer também de atender ela quando a Ciclo começou a se especializar no mercado de e-commerce também. E hoje a gente vai conhecer um pouco da história dela, um pouco da visão dela sobre digital, sobre e-commerce. Eu espero que vocês gostem aí desse conteúdo. Oi, Camila. Oi, Felipe, tudo bom? Tudo ótimo. Primeiro podcast que você me falou, né? Primeiro podcast, já gostaria até de agradecer a oportunidade aqui, né, de fazer algo novo. Que legal. Camila, conta um pouquinho então pra gente aí da tua trajetória. A gente se conheceu ali na época que você estava na De Pascoal, né? Na Isso, AutoZ, né? No exato. projeto da AutoZ. Foi um e-commerce que você... Ele já existia na época ou você fez a implementação? Não me recordo. Na verdade, o AutoZ, ele foi um dos primeiros e-commerces automotivos do Brasil. Ele, quando eu entrei lá, né, isso há 4 anos atrás, ele já tinha quase 20 anos de história, né? Então, a gente já tinha uma operação forte ali. E aí eu entrei, na realidade, quando eu entrei ali na AutoZ, né, que é uma das empresas ali do grupo De Pascoal, era mais para trabalhar a parte de conteúdo. E aí houve uma reestrutura de time na época, e aí o meu gestor me convidou para trabalhar com performance. E eu não Legal. tinha nem bagagem com isso, nada. E ele me deu ali o desafio, né? Ele, olha, em 3 meses, se você entregar resultado aí, você fica nessa área de performance. E aí eu fiz uma imersão. E aí entrei pro lado negro da força, né? E aí até hoje eu trabalho aí com essa parte de mídia de performance para e-commerce. Olha que legal. Ali foi teu primeiro projeto e primeira experiência com digital. Com o digital, sim. Né? Eu era muito do off, então antes de eu entrar na De Pascoal, eu já trabalhava num grupo de concessionárias lá da minha cidade, que é Sorocaba. Só que lá a gente ainda estava bem no início do digital, né? Então o foco lá mais era muito mais off. E aí eu, nessa ânsia de querer trabalhar com digital, né? Fui atrás de oportunidade de trabalhar nessa área e acabei entrando na De Pascoal. Poxa, que legal. E como que foi esse desafio para fazer alavancar as vendas, né? Considerando que o mercado de auto, ele é um mercado com muita competição, Extremamente. tem uma participação muito grande dos marketplaces, né? Em representatividade de venda também. Como foi isso na época ali? Como que você avaliou junto com o teu diretor qual canal investir, qual mídia investir? Se você vai fazer Google, se vai fazer Facebook, vai investir em outra mídia? Como que foi essa definição na época? Olha, foi um período bastante turbulento, mas foi um período em que eu aprendi muito. A gente tinha um orçamento, né, apertado lá. Eles já trabalhavam com uma operação de marketplace. Na época, eles estavam só no Mercado Livre e já era a principal fonte. Então, o desafio era que a gente fizesse com que o site alcançasse ali os números do marketplace. A verba era pequena, mas isso me ajudou muito, Felipe, a entender em qual canal a gente traria ali mais resultado, né? Então, eu fiz várias imersões de digital mesmo, né? Focado nessa área de performance, para entender onde traria ali o melhor ROI. E Legal. aí, como o nosso investimento ali ainda era muito pequeno, basicamente 80% dele era em Google, né? E foi uma experiência incrível. Eu, assim, digo que lá me deu muita base para eu migrar depois para a empresa que eu tô hoje, né? Eu aprendi bastante nessa época. Eu lembro que teve muita questão, não só de performance, mas de melhoria, né, de experiência, migração de tecnologia, plataforma, né? Você passou por esse desafio ali também, não foi? Sim, sim. O Autos, ele proporcionou uma visão 360, assim, né? Quando a gente fala de e-commerce, porque a gente foi desde do front até a operação, né? A gente entrava ali dentro dos números da operação para entender onde é que a gente poderia melhorar. E a gente sabia que a jornada do usuário dentro do Autos, ela não era a melhor naquele momento, né? Então, a gente optou por trocar de plataforma, né? Então, todo esse processo de desenho da jornada do usuário, né? Como é que a gente poderia posicionar os produtos, enfim. Eu participei desse momento lá e foi muito bacana. Então, a gente, na época, trabalhava com SAP Hybris.
E aí a gente migrou para a VTEX, porque a gente entendia ali que ela oferecia a melhor experiência para o usuário e era uma plataforma mais didática, né? Quando a gente fala também da parte operacional. E, assim, logo nos primeiros meses a gente já começou a ver, pelo menos, as passagens do funil melhorarem muito. Então, foi um tiro assertivo ali, mudar Eu de imagino que plataforma. também até a facilidade, talvez, de desenvolvimento, a melhoria no front da loja, Muito. adaptação, né? Muito, muito. Quando a gente estava na plataforma anterior, a gente ficava muito engessado naquilo que ela propunha para a gente, né? Já na VTEX, não, a gente tinha a possibilidade de mudar o front ali, como a gente bem entendesse, né? Sem depender de dev, isso que era o mais interessante, a gente conseguia ali deixar a vitrine, né? Do jeito que a gente entendia que faria mais resultado, sem precisar de desenvolvimento. Entendo. No mercado de auto ainda, né? Quais são os maiores desafios nesse setor, na sua visão? Porque é um mercado que o preço ele também é um fator, né, que influencia no processo de decisão do consumidor, imagino eu, né? Uhum. Mas eu acredito que tenha outros atributos ali que influenciem, né? Seja a confiança na marca, né? Tempo de entrega. Na tua visão, né? Quais são os desafios nesse segmento de mercado? Quando a gente fala de autopeças, sem dúvidas é ali a confiabilidade na marca, né? A gente vendia desde os produtos mais famosos, né? Desde até produtos de segunda linha. E a gente via que esses produtos que tinham mais nomes, né? Por exemplo, Look, Cofap e tal, eram os produtos que tinham mais saída. Então, ali a gente via uma oportunidade muito grande de trabalhar esses produtos de segunda linha para tentar, né, fazer com que eles crescessem também. E aí, quando a gente olha para pneu, é preço, né? Pneu é um mercado extremamente competitivo e você perde venda, assim, por questões de poucos reais, né? Então, o nosso maior desafio nessa área era a gente conseguir pneus com preços competitivos. Isso é comum, né? Quando a gente pensa em produtos de necessidade, né? Uhum. Geralmente, poxa, eu preciso comprar, preciso trocar porque o meu gastou, né? Ou deu problema, né? A gente busca, né? É um pouco semelhante ao segmento de saúde, né? Quando a gente vai para um lado mais, vamos supor, farma, né? Onde eu tenho ali também um pouco de visão nesse setor, não vou falar todos os produtos, né? Porque às vezes você tem um mix ali maior, cada um, você tem uma visão do consumidor um pouco diferente, mas você tem produtos, obviamente, que o fator preço influencia. E quais os mecanismos que a empresa ela poderia adotar além do preço, né? O preço ele é um fator, né? Mas que contribuísse para influenciar o consumidor a comprar. É o tempo de entrega, né? O prazo acabava sendo ali. E nisso a gente era muito bom, porque por trás da De Pascoal, né, tinha a DPK, que é um braço deles ali de distribuição. Legal. Então, o e-commerce do AutoZ tinha ali como distribuidora a DPK. Isso fazia com que a gente tinha um prazo de entrega muito curto. Então, eu vejo assim que na época, né, em relação à concorrência, né, e a gente está falando de um período onde o Mercado Livre não fazia entrega no dia seguinte, né? A gente tinha uma vantagem competitiva que era isso, né? Era o prazo de entrega. E como você bem pontuou, é um ponto de dor. Então, geralmente, o cara que está ali atrás de uma embreagem ou atrás de um amortecedor é porque o carro dele já deu problema, está no elevador e ele precisa trocar aquilo enquanto antes. Então, para essa área de autopeças, né, onde a emergência é o que fala mais alto, a gente tinha essa vantagem aí da entrega. Que legal. Eu imagino que o setor de atendimento ele também possa contribuir, né? Uhum. Do e-commerce, né? É um segmento também desafiador em relação a alguma ocorrência? Poxa, deu certo, não deu certo, preciso trocar. Porque a gente sabe, né? O atendimento, toda empresa, obviamente, tem que focar num bom atendimento. Mas eu vejo uma oportunidade muito, muito grande nas operações quando essa área de atendimento ela também é especializada em ajudar o cliente a concluir a compra, né? Exato. Não só responder aquela dúvida. Esse era um fator também que entrava ali na operação? Muito. A gente tinha, na época, acho que era de 3 a 4 pessoas ali especialistas em autopeças, né? Então, geralmente a pessoa que está comprando, ela precisa do amortecedor direito e esquerdo. E às vezes na descrição do produto, apesar de a gente deixar bem nítido,
ela não notava. E aí, a gente deixava o chat o mais visível possível para que ela pudesse ali acionar o chat e tirar a dúvida dela antes da compra, para que não tenha que fazer uma troca, né? Perfeito. Então, e era todo o atendimento humanizado, né? Então, a pessoa entrava ali, tinha dúvida, chamava no chat. Então, e aí o mais legal disso é que depois a gente usava das perguntas mais frequentes que vinha ali pro pessoal do chat, e isso virava a descrição do produto. Então, quando legal. a gente subia, por exemplo, uma peça ali dentro do Mercado Livre ou dentro do próprio site, na descrição a gente já colocava uma mini FAQ ali para tirar todas as dúvidas e fazer com que a pessoa não levasse uma peça errada. Legal. Ouvir, né, o que o cliente tem a dizer para já ir melhorando ali o posicionamento e a descrição dos produtos no e-commerce, né? Saindo do mercado de auto, para onde você foi depois aí? Quais foram os próximos passos? Olha, depois de 10 anos no mercado de auto, eu fui para serviços, né? Aí eu fui pro mundo de telco. Na verdade, minha passagem antes de telco foi ali pela Embratel, né? Então, eu saí da De Pascoal, fui para a Embratel para vender soluções de cloud. Então, assim, era um mercado extremamente completamente novo. Diferente do que você estava anteriormente. Completamente. Então, assim, pensa no desafio no começo. Mas foi um período em que eu fiquei na Embratel, fiquei quase um ano lá. Como é uma empresa do grupo, né, da América Móvel. Então, eu fiquei um período lá, e aí, logo depois, eu já parti para o desafio da Claro, né? Então, eu vendi soluções de cloud durante um período e foi muito bacana, porque assim, a bagagem que eu tinha ali dentro da De Pascoal, né, apesar de ser universos totalmente diferentes, né, mercados diferentes, quando você olha ali para a experiência do usuário, é o mesmo, o usuário que ele quer fazer a compra dele sem atrito, né? Então, muito do que eu vi de jornada, de teste e tal, a gente trouxe ali para dentro da Embratel e a gente melhorou a landing page, melhorou a descrição de produto, enfim, conseguimos entregar números bem bacanas ali. E depois, era uma operação B2C ou B2B, no caso da... Ela era um B2C, B2B, vamos dizer assim. Essa solução era para empresas pequenas, né? Então, fora isso, a gente vendia soluções de site pronto. Então, é o usuário que queria ter o site da empresa dele ali. E não tinha investimento para ter um time de marketing, vamos dizer assim. Então, ele contratava ali a solução, a gente ou montava o site para ele, ou ele poderia comprar ali a plataforma, né, no SaaS, onde ele mesmo montava, mas também de uma forma bem fluida ali. Olha que legal. Aí... Poxa, e muda muito a estratégia de marketing quando a gente compara um mercado de outro? Muito. Muda porque ali quando a gente vende produto, né, é conversão pura, né, final de funil. Já nessa área de cloud, a gente tinha ali que fazer um trabalho ali mais meio de funil, né, topo e meio de funil, para que a pessoa entenda o que eram as soluções de cloud da Embratel. Então, nessa vertical, a gente trabalhava o funil todo, né? Então, ali awareness, depois consideração e depois a etapa de finalização de pedido ali. Legal. Essa é uma dinâmica muito interessante que você trouxe. Eu gosto até de trazer isso para o pessoal que está ouvindo, assistindo a gente lá, que nosso investimento, não só em mídia, mas o que nós vamos executar em relação à comunicação, tem que ser muito pensado também naquilo que a gente está vendendo. Se você vende uma solução complexa, que nem todo mundo entende do que se trata, você tem que trabalhar muito conscientização. Muito conteúdo. Não adianta ir lá pro fundo, tentar transacionar, porque a pessoa não sabe o que é aquilo. Né? Diferente, né? Vamos pegar um exemplo, um pneu. Né? As pessoas sabem, provavelmente quer ver uma diferença específica ou mais técnica, mas você consegue transacionar aquilo, né, e fazer campanhas mais diretas, né? Exato. Então, eu já vi, principalmente empresas que lançam produtos. Poxa, o meu produto, eu tenho aqui uma ideia, lançou um produto novo e nem sempre o usuário ele tá conscientizado do que aquilo é ou para que serve. E aí, como que ele vai te buscar, né, se ele não sabe que aquilo existe? Exato. Aí envolve conteúdo, envolve mídia, né, topo e meio de funil, né? Eu vejo essas pequenas diferenças aí. Exato, e acho que tem um ponto importante aqui, Felipe, que além de conscientizar, você tentar falar a linguagem do seu cliente, né?
como não era algo tão... Apesar da plataforma ser simples, né? Você tinha que falar numa linguagem simples também, porque você estava falando desde pessoas que nunca lidaram com o digital, com pessoas que já eram um pouco mais maduras, mas estavam Perfeito. atrás de uma solução barata para atender a necessidade dela ali de ter um site no ar. Então, acho que esse foi um dos pontos assim, que ajudou muito a gente a alavancar os números lá, que foi reestruturar toda a página, né? Então, a gente atuava muito na dor do cliente. Então, assim, por que um cliente quer um site hoje? Por que ele precisa estar no digital hoje? Então, a gente usava desses argumentos, né, para que a gente pudesse ali fazer com que o usuário comprasse o produto certo também, né? A solução certa para a necessidade dele. Legal, eu acho que essa iniciativa ela é muito boa, né? Na semana retrasada, eu conversei com uma marca do segmento de moda, onde um modelo mais B2B, né? Onde eles utilizam muito revendedor, né? Muito revendedor. E aí, o que acontece? Eu estava destacando um pouquinho com o gestor. Já pensou em ações complementares de marketing que ajudem o teu revendedor a vender mais? Porque muitas vezes ele comprar o teu produto ali é a primeira fase. Ele comprou, você conseguiu bater tua meta. Só que se o tempo dele vender o estoque que ele comprou de você for muito longo, ele demora novamente para comprar de você. Exato. E muitas vezes isso acontece porque às vezes ele não tem uma estrutura igual a sua, ou informação, ou conhecimento de como ele poderia potencializar aquilo. E essa ideia de ajudar, né, o cliente que utiliza ou revende o produto a comercializar, eu acho muito interessante. Ter tua página, né, na internet, ter tua presença digital é importante, né? E continuando um pouquinho ali, dessa operação aí você foi direto para Claro ou não? Passou por alguma... Passei por uma outra área antes. Aí logo depois da Embratel, eu fui para a área de CRO dentro da Claro. E foi muito interessante. Nossa, porque... aí você saiu de mídia, de performance, para trabalhar com CRO? Mas olha só que interessante, né? Na Embratel, apesar de atuar fortemente em mídia, tinha toda essa questão da jornada do usuário. E eu acho que a área de CRO, ela vem muito para auxiliar a melhoria de jornada, né? Então, eu já tinha um pouquinho de conhecimento ali. Na verdade, eu já era consumidora da área de CRO, porque essa área dentro da Claro, ela atende todos os clientes. Então, quando eu precisava, por exemplo, de um teste AB, de um mapa de calor, alguma coisa do tipo, eu acionava essa área e ela fazia essa análise e trazia pra gente. Que legal. E aí surgiu oportunidade nessa área, então eu migrei para lá, e aí foi muito bacana, porque daí você começa realmente a mergulhar ali na jornada, né? Porque ali é através de dados, então a gente fazia vários testes, fazia várias análises para entregar depois para o cliente, né? O cliente interno. Qual, por exemplo, botão converte mais? Qual a cor da página tem mais resultado, né? Se mudou um texto, isso aumentou a taxa de permanência no site, aumentou o clique para a próxima etapa. Então, isso me deu muita bagagem também para entender, assim, como é que a gente pode melhorar a jornada. E aí, logo, eu fiquei um período, né, em CRO, e aí logo depois abri uma oportunidade para eu trabalhar na loja de aparelhos da Claro, né? Então, era vender planos de celular atrelado a um aparelho. E aí, voltei para a mídia, né? Só que daí eu já voltei para a mídia com esse olhar de jornada, né? Então, também ali a gente propunha muitos testes e tudo mais. E aí, foi evoluindo. Vamos passar um pouquinho por esse tema do CRO, que eu acho que pode ser um ponto legal aí para o pessoal que está acompanhando a gente. O que é um trabalho de CRO na sua visão? Quais são os principais pilares desse tipo de estratégia, né, de ação? E qual é o ponteiro que ele ajuda a melhorar? É mais venda? É mais conversão? É uma boa experiência? Passa um pouquinho na sua visão e o geral pra gente. Como que é? Bom, do meu ponto de vista, acho que CRO, ele é uma área onde te ajuda a fazer mais com menos, né? Então, como é que você entrega mais resultados sem colocar mais dinheiro? Então, ali passa desde de uma análise do site, texto,
cor de botão, quais são os pontos de interação do usuário dentro da tua página. Às vezes, a gente via muito isso em mapa de calor, né? Às vezes a gente colocava ali a foto do aparelho, a foto do preço e tal, e às vezes o usuário estava buscando uma descrição, e a descrição estava mais embaixo. Né? Então, o mapa de calor trazia isso para a gente trazia a descrição para cima. Então, acho que um dos principais pontos de CRO é isso, ele trazer, baseado em dados, né? O que você pode ali melhorar na jornada ou melhorar na tua página para que você faça mais com menos. E isso é importante para não entrar naquele fluxo de, para eu conseguir atingir minha meta de venda, eu tenho que botar mais mídia, A gente sabe que aportar investimentos, né, com retorno de investimento positivo, ok, mas é possível também melhorar a eficiência desse investimento que já está sendo feito. Muito. Né? Muito. E assim, Felipe, eu acho que a primeira coisa que devia se analisar, né, ali antes de fazer qualquer aporte de investimento, é a análise de funil. Acho que o funil deixa muito nítido aonde tem algum tropeço, né, aonde o cliente engasga. Porque se você tem ali bastante gente entrando no seu site, bastante gente indo até o carrinho e não convertendo, pode ser que tenha ali um atrito no momento onde ele coloca os dados, ou o botão não está tão nítido, né? Então, CRO colabora muito para isso, né? De você melhorar as suas taxas de conversão. Legal. Em relação à taxa de conversão em si, você lembra mais ou menos as mudanças? Poxa, batia 1%, 1,5%, 2%, uma média, só para o pessoal ter uma noção, se for fazer esse tipo de estratégia, né? Eu vou falar de Embratel, porque isso está bem fresco aqui na minha mente. Legal. A gente melhorou em 35% a taxa de conversão. Então, foi um número muito expressivo, assim. Isso que a gente tinha mexido em poucas coisas na página, assim. Só de mexer o texto e melhorar ali os dados pessoais, a gente já tinha melhorado aí em 35%. Acredito, né, que a pessoa que ficou ali depois de mim, que tenha dado continuidade, acho que ela ainda conseguiu colher bons frutos ali. Poxa, que legal. E aí, saindo dessa operação aí, você chegou na Claro. Isso, daí eu entrei na parte de e-commerce de novo, né? Eu voltei para e-commerce, aí com foco total em mídia. E aí foi para venda de aparelhos. E aí, logo depois, eu fui para a venda de planos móveis. Então, toda essa parte, né? Dentro da Claro existem várias verticais, né? Então, tem a vertical da móvel, a vertical de residencial, de planos digitais. E aí, eu fiquei para cuidar de toda a parte da móvel. Então, controle, pré-pago, pós-pago. Aí, é nesse momento que eu tô lá agora. Como está sendo essa experiência, né? Porque embora uma grande marca também, uma grande empresa, também é um mercado competitivo, né? Como tem sido isso? Quais são os desafios de alguém que está na mídia ali, né? Para ganhar share? Qual que os principais desafios que você enxerga hoje? Certo. Bom, na área de móvel ali a gente lida com 3 públicos, né? Então, o público do pré-pago, que é bastante focado ali em preço, né? Ele quer preço. O público ali de controle, que é o público que ele quer saber quanto ele vai pagar no final do mês ali, né? Não vai fugir muito do controle dele, o que ele coloca ali no plano dele. E pós-pago, que é a pessoa que não quer ficar sem internet, né? Para onde ela for, ela quer ter sinal, ela quer ter gigas para consumir. Então, são desafios diferentes, né? Então, para a primeira mídia, para a primeira vertical ali que é pré-pago, a gente tem determinados canais trabalhando e uma determinada linguagem. Então, acho que o principal desafio, assim, do ponto de vista de mídia, é você construir estratégias que falem cada um com o seu público, né? Legal. E o principal desafio é a concorrência, né? Como você disse, é um mercado extremamente competitivo. Então, o que eu vejo ali de mais desafiador é como é que você trabalha estratégias para que o seu produto se destaque ali perante o concorrente, né? Como é que você agrega mais valor ali no teu produto, porque é uma commodity, né? Quando você olha ali pro mercado, o que diferencia um plano, né, da Claro com a concorrência é quase nada, assim. Então, talvez, gerar valor. Talvez você tenha o que a gente pode considerar como diferença são os atributos ali, né? Sim. Da utilização. Mas um plano com mais gigas, por exemplo, algo adicional. Eu vejo muito as ofertas conectando também com
empresas parceiras, né? Ou de soluções parceiras, né? Sim. Por exemplo, tem empresa que você tem ali, às vezes, o Deezer incluso, né? Outras o Spotify, por aí vai. E aí, assim, pegando um pouquinho de mídia ainda, né, Camila? Hoje você atua basicamente com Google e Facebook. Como que tá o leque de mídias que você precisa tocar aí no teu dia a dia? Bom, no mix de mídia ali a gente tem Meta e Google, né, que são os maiores, mas a gente também trabalha com TikTok, já chegamos a experimentar Quai, e muitos outros parceiros. Também temos outros parceiros ali que a gente atua via CPA. E eu costumo aqui provocar bastante o time da agência, né, quem é o nosso maior parceiro ali no dia a dia de performance, de a gente experimentar coisas novas, né? Então, a gente já até destina ali uma verba, né, dentro do nosso budget mensal para poder experimentar novos parceiros. E aí a gente tenta ficar um período ali, deu certo, ele acaba entrando para o nosso Always On, não deu, vamos passar para outro parceiro e assim vai. TikTok, né? Que é uma mídia que vem crescendo, né? A todo instante. Também tem recurso de ads, né? E eu sei que quando a gente fala de resultado, pode variar de empresa para empresa, né? Produto para produto. Mas como que ele tem sido para você, assim? Ele está ajudando mais em vendas, mais em alcance, por exemplo, né? Como essa mídia ela contribui na sua visão? TikTok foi uma experiência bastante enriquecedora, porque a gente teve 3 momentos com o TikTok, né? Então, o primeiro momento ali, a gente só desdobrou as nossas peças de que a gente atua em outras ferramentas lá. E aí o resultado não foi bacana, né? Porque eu entendo hoje que cada canal tem a sua forma de comunicar ali com a sua comunidade. Então, eu acho que as marcas, elas têm que estar sempre atentas a isso, né? Porque cada canal tem a sua comunidade ali. Então, se a forma como você está propagando o seu produto ou serviço ali, se ele está adequado à linguagem daquela comunidade. Então, esse primeiro movimento para a gente não foi tão feliz a nível de resultado. Aí, um segundo momento, a gente já fez adaptações ali, trazendo mais peças animadas, mais vídeo com uma linguagem mais voltada à comunidade do TikTok. E aí, a gente já viu resultados melhores, a gente já conseguiu evoluir. E aí, por último, a gente experimentou Creators, que aí legal. foi a bola da vez pra gente, né? Com Creators, a gente conseguiu trazer resultados bem bacanas. Olha que legal. E os criadores de conteúdo, de certa forma, têm um papel muito importante hoje, né? No impacto de uma marca, em geração de demanda também, né? Aí você basicamente utilizou, junto ao TikTok, seria isso? Ou uma estratégia além do TikTok? Os criadores, seja no Instagram, seja no YouTube? Não, a gente fez em conjunto com o TikTok, né? Inclusive até a construção da comunicação, a escolha dos creators e tal, foi tudo ali em conjunto com o time do TikTok. E aí, quando a gente compara, né, os criativos, quando a gente usou os creators versus quando a gente só animou as peças ali de uma forma a trazer mais a linguagem da comunidade, ainda assim é nítida assim, o volume de cliques que a gente teve dentro da peça, né? Com creators a gente teve um volume muito maior. Poxa, interessante. Esse ponto que você trouxe da adaptação, eu acho que é uma dica legal para o pessoal que vai testar o canal, né? Eu estava conversando em um outro episódio aqui, que muitas vezes pelas empresas já estarem acostumadas, as marcas já estarem acostumadas a fazer Facebook, fazer Instagram, meio que no primeiro momento que vai para TikTok, acha que é igual, né? Pô, eu vou pegar o que eu faço aqui, eu vou investir em ads e fazer a mesma coisa ali. Só que muda a forma de se fazer, né? A comunicação em si, criativo, né? Modelo de anúncio. Eu acho que esse é um fator importante também, né? E olhando um pouco agora também tecnicamente, né, Camila, para as plataformas de mídia. Você passou por segmentos diferentes. Como que você está enxergando a evolução que essas plataformas estão tendo, né? Hoje você pega a Google, existe o formato de anúncio da PMax, né? Hoje sendo muito utilizado, vira e mexe, né? As empresas vão aí aperfeiçoando os recursos, inteligência artificial somada para ajudar também a você melhorar cada vez mais. O que você tem visto de legal nessas mudanças? O que de fato você vê como fundamental que deve ser usado, seja no Google, seja no Facebook ou qualquer outra mídia que você costuma utilizar?
Bom, acredito que, né, quando a gente olha aí para um passado não tão remoto, a gente vê que as pessoas tinham uma maneira de comprar, né? Então, elas tinham a necessidade e aí elas faziam a busca e fechavam ali a compra. Hoje, a gente vê que a gente tem as redes sociais impulsionando esse despertar do desejo de comprar algo, né? Perfeito. Então, o que eu vejo assim de recursos que têm ajudado muito a gente é destravar novas audiências. Então, a gente utilizava ali plataformas, né, onde a gente setava que público a gente queria, né, impactar, com base no histórico que a gente tinha. E hoje a gente vê aí o algoritmo trabalhando a nosso favor. Então, você tem pouca segmentação, né, e uma maior audiência. E dentro daquela audiência, conforme a conversão vai acontecendo, o próprio algoritmo já ali se atualiza para entregar somente para semelhantes daquela audiência que converteu. Então, acho que dentre as funcionalidades que todas essas plataformas vêm trazendo, é isso, segmente menos e deixa o algoritmo trabalhar mais. E aí você vai destravando novas audiências. Eu imagino mesmo porque hoje a gente tem, né, uma restrição maior em relação aos dados dos usuários, né? E as empresas e as marcas, elas têm que se adaptar a isso, né? E trabalhar da melhor forma possível. Agora, relacionamento com o cliente, que eu acho que é um outro ponto legal. Então, tem todo um investimento em mídia que as marcas fazem, que as empresas fazem, e manter esse relacionamento, né? O que você considera como uma estratégia efetiva para manter esse cliente próximo depois que ele já virou nosso cliente, né? Bom, lá a gente também trabalha muito a base, né? Então, com base em toda a compra do usuário, né? Mesmo depois ali dele fechar um pedido, por exemplo, né? Ele fecha ali um plano móvel e aí dentro de um mês, né? Ele tem o plano controle, por exemplo, dele ali, mas ele tem que fazer uma recarga porque acabou ali a internet dele. Então, com base em dados ali, a gente consegue entender o comportamento desse usuário, clusterizar e oferecer um upgrade de plano, né? Então, a gente entende que aquele Que legal. usuário ele está fazendo recarga porque aquele plano que ele comprou não está atendendo a necessidade dele quando é recorrente essa recarga. E aí a gente oferta para o usuário um plano, né, com um maior volume ali de gigas, para que ele não fique sem internet. Então a gente usa muito desses dados de base para conversar com esse cliente ali e adequar o plano à necessidade dele. Basicamente, né, vai ser uma estratégia de upsell ali com base na necessidade. É aí que eu entro muito nessa questão de ter uma estratégia de CRM bem alinhada, né? Onde você tem ali mapeado os grupos de clientes, entende, né, a fundo o que é interessante para esse grupo de pessoas e trazer oferta condizente. Né? Exato. Em vez de fazer aquela campanha massificada, né, que é a mesma oferta para todo mundo, quando a gente tem personalização, eu acho que o negócio vai. A gente vê isso na prática lá, né? Então, tem muita campanha que a gente utiliza, né? Olhando mais para dentro da base, que quando a gente direciona produtos complementares ou de nível de interesse baseado no histórico de compra do consumidor, taxa de abertura é maior. Às vezes ele nem compra numa primeira comunicação, mas Exato. ao longo do tempo ele vai comprar em algum momento. Então, assim, o nível de engajamento também é maior. Obviamente, isso influencia no final das contas numa recompra, né? Sem dúvidas. Esse é um ponto muito importante. Falando de eventos, a gente se encontrou no evento do E-Commerce Brasil também, né? Esse ano, né, Camila? Sim. O que você achou do evento? O que você achou em relação aos conteúdos, às soluções que hoje tem? Eu te confesso que quando eu andei, né? A gente vai olhando tanta solução hoje em dia. A gente pegar uma janela aí de 10 anos de mercado, né? Você fala, putz, hoje tem solução para tudo. Sim. Cara que tiver dentro do e-commerce, tudo bem, né? É saber selecionar as soluções também. Mas hoje eu vejo muito recurso. Se você quer fazer SMS, tem empresa que faz, tem WhatsApp, Sim. tem empresa de CRM, tem serviço, tem plataforma. Mas a tua opinião aí também como profissional, o que você achou do evento? O que você viu de enriquecedor esse ano aí? Bom, o E-Commerce Brasil, acho que eu já vou a esse evento aí há uns 5 anos e é muito bacana ver a proporção que ele vem tomando, né? A grandiosidade que é. Eu acho que essa última vez aí que eu fui, a maioria das palestras que eu assisti ali foi muito voltada para a inteligência artificial, né? Ou como ela pode agir a favor da empresa.
Então, acho que esse foi um ponto que, do ponto de vista de conteúdo ali, que agregou muito. E aí, quando a gente olha ali para os estandes, é isso, né? É um mar de soluções. Eu consegui visitar bastante estandes de parceiros mesmo, né? De geração de demanda. Então, quais são os novos parceiros que a gente pode aí trazer para dentro do portfólio de mídia? Então, conheci soluções novas, né? Principalmente aí voltada para creators também. Então, esse ano foi bem bacana, que deu para assistir conteúdo e visitar ali os estandes. Poxa, que legal. Eu fico muito contente quando eu vejo o ecossistema crescer como um todo, né? Igual você falou, poxa, ver parceiro, ver que solução pode agregar numa operação. Basicamente a gente expôs esse ano, mas eu sempre estive presente ali ao longo dos anos também. E bem no começo a gente visitava, né? A gente não era expositor. E aumentou muito o nível de soluções. Tinha até um mapa, né? O pessoal da Pipeline deixou ali o Escape, né? Report. Aí eu sempre pontuo para quem vai iniciar uma operação hoje. Olha, qual que é o desafio que você vai ter hoje? Hoje você tem mais concorrentes. Sim. Mas você tem mais recursos. Exato. Tem muita coisa que 10 anos atrás tinha que ser feita na mão, né? Hoje tá pronto, você sobe ali, pelo menos você consegue ativar numa velocidade maior, né? Mas legal. O que eu queria pegar aqui com você também, Camila, até como ponto de vista teu como profissional e dica, né? Tendência. O que você tem visto hoje como tendência que para você, todo profissional de e-commerce, de mídia, tem que ficar ligado, próximo ali, e explorar para dentro do seu trabalho da melhor forma possível? Acho que acho que o primeiro ponto é a leitura de dados, né? O que você tem ali da tua base, o quanto esses dados podem ser benéficos ali para você ser mais assertivo na comunicação. Inteligência artificial, né? Que vem aí, acho que para somar muito. Eu vejo que hoje as pessoas, né, os profissionais, acreditam que a inteligência artificial vai roubar empregos, né? Eu acredito que para quem aprender a usar, né, isso vai mais agregar do que tirar empregos, né? Então, acho que a inteligência artificial aí é um ponto que está super em voga e vem para somar. E aí o terceiro ponto, aí é o que a gente já até tocou aqui, é esse novo jeito de comunicar com os novos consumidores, principalmente essa geração Z aí que vem para revolucionar o nosso mercado, o uso de creators e da forma de expressão, né? De como é que você comunica a sua marca para essa comunidade. Legal. E essa proximidade com a geração nova, ela é importante até para dentro da empresa, né? Muito. Hoje, você vai analisando ali, isso não vou colocar como um padrão, mas sempre vai acontecer, né? Chega-se uma nova geração, tem ali uma nova cultura chegando, né? Uma nova forma de ver as coisas. Eu acho que tanto olhando para o consumidor quanto formação de time dentro da empresa, independente do modelo de negócio, né? Uhum. É importante ficar ligado e entender como que essas pessoas pensam, né? Sim, exato. Hoje você lida com muita gente nova no time também? Porque a gente fala de mídia, tem muita gente que quer começar também, né, Camila? Tem, mas na Claro, assim, no time que eu atuo, a gente tem a minha par lá, ela é Gen Z. E é muito engraçado, assim, o quanto ela colabora, né? Porque a gente acha, porque a gente, né, é mais velho, tem mais tempo de casa, a gente sabe mais. E ela vem aí para mostrar que não, né? Que ela colabora muito, assim, com as ações que a gente faz. Então, eu acredito também que ter essa galera, né, imersa ali no time faz toda a diferença, porque elas acabam oxigenando a sua forma de pensar. É bem bacana, assim, ter essa mistura, né, de gerações no time. Concordo. Camila, queria te agradecer por esse episódio aqui com a gente. Foi um prazer aí ver você novamente, né? E trazer para o pessoal aqui a tua história, teu ponto de vista. Sempre peço, né, no final do nosso episódio, se você quiser deixar algum recado para o pessoal que está assistindo e também os seus contatos, esse aqui é o momento também. Vamos lá, eu acredito que o recado que eu possa dar aqui é para que as pessoas testem, né? Seja ali a jornada ou novos parceiros. Os testes, eles ajudam muito ali a gente tirar os achismos, né? Então, acho que
né, de conselho aqui fica para testar novos parceiros, testar sua jornada, ver se está tudo certo, olhar muito para o funil. E aí eu queria até deixar aqui uma indicação de um livro, se você me permitir. Claro, à vontade. Eu gosto muito dessa veia da inovação e tem um livro do Adam Grant que chama Como os Inconformistas Mudam o Mundo. É um livro interessantíssimo. Ele aborda ali que a criatividade não é algo que nasce com a gente, né? É possível de você ali desenvolvê-la. Então, ele traz bastante estudos e exemplos, né, de pessoas que desafiaram ali, né, o senso comum. E um deles, um dos casos que ele traz ali é o próprio Steve Jobs. Como essas pessoas, elas pensam e, de certa forma, elas mudaram alguma coisa no mundo. E aí, ele fala não só da mudança extraordinária, né, como foi o iPhone, mas de mudanças pequenas também. Então, é uma indicação de livro. E os meus contatos, né, vocês conseguem me encontrar no LinkedIn aí como Camila Pereira. E o meu e-mail é caa.pereira@hotmail.com. Perfeito, Camila. Obrigado. Pessoal, se vocês gostaram desse conteúdo, deixa o seu comentário aqui no nosso canal, se inscreve. Um like também ajuda e compartilha aí com mais pessoas se você acredita que ele possa ajudar. Do meu lado aqui eu desejo muito sucesso, um grande abraço e boas vendas.